Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 22. Amém? Lucas, capítulo 22. Vamos ler a partir do 31, versículo 31. A gente vai voltar um pouquinho, mas por agora vamos ler do 31. Curve sua cabeça aí só um minutinho. Feche seus olhos. Se desligue aí um minutinho de quem está do seu lado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Nós não queremos, Senhor, começar esse momento sem dar a devida reverência a Ele, Senhor. Porque às vezes a gente chega tão agitado, tão acelerado, pensamento tão borbulhante. E às vezes a gente passa, Senhor, sem dar o devido respeito e a reverência que a Tua palavra merece e é digna. E nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Essa igreja te ama. Esse povo quer ouvir a Tua voz. Esse povo quer aprender mais de Ti. E em nome de Jesus eu te clamo, Deus, que nessa noite o Senhor desça com a Tua revelação especial, Pai, a graça que o Senhor tem para hoje, Deus, a porção que o Senhor tem para hoje, que em nome de Jesus, a nossa alma saia daqui, Deus, saciada da Tua palavra nessa noite. Desde já nós repreendemos todo o espírito do mal, todo o espírito que distrai o povo, todo o espírito que leva os pensamentos para longe, todo espírito que acelera o pensamento, todo espírito de incredulidade, de frieza, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que a Tua palavra, meu Senhor, impere poderosamente no nosso meio. Faz assim, porque nós cremos e nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, 31, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Quem lembra da última pregação que nós trouxemos aqui sobre a fogueira do pátio? Vocês lembram? Depois daquela pregação, eu fiquei pensando o que era que podia levar um discípulo que andou 3 anos com Jesus intensamente, ter feito tudo aquilo, né? Ter negado o Senhor ali 3 vezes, ter assistido tudo de longe, ter recuado, ter retrocedido. E aí eu fui levada a esse texto que acontece logo antes desse texto da espada. Depois, se você quiser, você pode ir em casa ouvir a pregação da fogueira. Eu nem sei com que nome ela foi postada, mas deve ser alguma coisa com fogueira. Acho que é a fogueira do pátio, ou a fogueira de Pedro, alguma coisa assim. Está lá no nosso canal. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho antes, descobrir por que Pedro viveu aquele momento. Por que ele deu aquele passo para trás. E esse texto aqui, ele acontece, gente, logo em seguida, esse que nós acabamos de ler, né? Ele acontece logo em seguida da última ceia. Vocês sabem, todo mundo aqui, acredito que conheça, aquele cenário que já virou pintura de quadro, já virou muitas coisas, já virou arte, já virou escultura. Aquele cenário da Santa Ceia, a última Santa Ceia antes de Jesus ser crucificado, não é verdade? Então, o que se passa antes desse texto que a gente leu, desse diálogo aqui de Pedro com Jesus, é a Santa Ceia. Então, eles estão na casa de um homem que preparou ali um ambiente. A palavra fala um pouco antes
que era um homem que estava andando com um cântaro com água na mão, e o Senhor disse, olhe, Pedro e João, sigam aquele homem, entrem na casa dele, preparem minha ceia lá naquele lugar. E quando eles chegam e dizem isso para aquele homem, o Senhor mandou a gente preparar a ceia dele aqui. O homem já tem preparado na sua casa, a palavra diz, um quarto, um lugar, um ambiente, já mobiliado, esperando aquele momento. Diga aí se não é o Espírito Santo de Deus que programa e projeta todas as coisas. Nada do que o Senhor fez e faz é aleatório, é por acaso. Não, tudo que o Senhor faz tem uma intenção, tem um porquê, tem um propósito, tem um escrito. E é isso que nós estamos aqui falando nessa noite. Então, o Senhor foi, preparou ali aquele lugar, preparou o ambiente, colocou ali a ceia, e vocês sabem, se segue a ceia. E quarta-feira nós tivemos culto de Santa Ceia, e para mim, particularmente, é um dos cultos mais extraordinários e espetaculares, é o culto da Santa Ceia. Porque é um culto onde a gente vive o centro, o miolo do Evangelho, né? Se você hoje, essa semana eu perguntei para a Alicia assim, Alicia, me resuma em 4 frases a Bíblia. Resuma para mim, minha filha, a Bíblia em 4 frases. Aí ela começou a falar, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sei o que, não sei o que. Eu digo, não quero agora não. Pense e resuma para mim a Bíblia em 4 frases. E aí eu ainda estou esperando essa resposta. Ela está pensando, botei ela para pensar. Se eu perguntasse para você, resuma para mim a Bíblia em 4 frases. Eu não sei você, mas eu diria o quê? Pecado afastou o homem de Deus. O Filho de Deus foi entregue para reconciliar Deus com os homens. E ele veio à terra para salvar, eu não estou fazendo 4 frases, né? Estou fazendo um texto. Para salvar a humanidade. E ele veio e ele prometeu que vai voltar para nos buscar e um dia nós estaremos todos juntos com ele na glória. Não é verdade? Então a morte, a ressurreição, a cruz, a salvação são um resumo da Bíblia, da palavra. Né? É o principal, é o miolo, é o conteúdo principal da Bíblia, é a salvação por meio de Cristo Jesus na vida. Né? Se alguém estiver morrendo, ali em 2 segundos, você tem 3 minutos para pregar para alguém morrendo, você vai dizer o quê? Meu amigo, Jesus te ama e ele tem uma vida eterna para te dar. Basta que você aceite o sacrifício dele na cruz, que ele perdoa seus pecados e você estará salvo e estará assim como aquele ladrão com ele no paraíso. Não é isso? Né? Não vai falar, meu Deus, Abraão, um dia. É maravilhoso. Eu sou fascinada pelo Antigo Testamento e eu não estou desmerecendo isso. Mas você não vai dizer, Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, circundou uma terra que foi consagrada como terra de Deus e ali veio o dilúvio, mas na frente é quando... Você não vai, você vai falar, Jesus, ele quer te salvar. Não é verdade? Então a ceia é isso. A ceia é esse momento que a gente é confrontado com a verdade pura e simples do Evangelho. Que é isso. Jesus morreu para te salvar e ele hoje está aqui nesse lugar e um dia ele vai voltar para nos buscar. E aqui durante esse encontro, Jesus fala, né? Ele fala isso que eu estou falando, ele fala. E ele diz, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. O pastor pregou isso aqui na quarta-feira. O corpo dele é o pão, o sangue dele é o vinho. E ele estava falando ali, mas haverá um dia que nós cearemos todos juntos. Ele fala aqui, ó, versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus olha para os discípulos e diz, olha, eu estava ansioso para fazer essa ceia com vocês. Porque depois dessa ceia, eu não vou mais beber do fruto da vide, até aquele grande dia. Aqui nessa tradução fala, até que se cumpra o reino de Deus. Mas em outras traduções diz, até aquele dia eu não beberei mais do fruto da vide. E que dia é esse? Ora, se não é o dia em que nós sentaremos e cearemos juntos nas bodas do Cordeiro, lá no céu, com o nosso Senhor assentado. Depois de todo esse tempo, ele provará do fruto da vida. Junto com quem? Com você. Que honra! Não é honra grande, não. Então, esse momento aqui, ele aponta para o passado do sacrifício de Jesus e ele aponta para uma esperança de um futuro, de um dia nós estarmos todos juntos nas bodas do Cordeiro. Amém? E aí, essa história contada em Lucas, foi a que nós lemos, mas quando se conta dessa história lá no livro de Mateus, depois você confere em casa, a Bíblia fala o seguinte, quando eles cearam, todos juntos, terminaram,
Aí diz assim, e eles entoaram um cântico e dali saíram para o Monte das Oliveiras. Então, ali naquele lugar, houve um canto. Que canto? Eu só imagino que foi Jesus que puxou esse canto. Imagine você, um culto, onde o pastor é o próprio Jesus. Imagine você um culto, onde o pão que você come e o vinho que você bebe é o próprio sangue e o corpo de Jesus. Imagine você num culto, onde o fechamento dele é um hino que Jesus puxa ali para você cantar. Qual seria a música que o Senhor puxaria aqui no nosso meio agora? Que hino o Senhor entoaria? Que palavras sairiam da boca de Jesus? Eu arrisco dizer que seriam palavras de exaltação ao nome do Pai. Seriam palavras de glorificação a Deus. Não é verdade? Então, você imagina esse momento ali daquela ceia como um momento bom? Sim? Um momento de paz? Sim? Um momento de alegria, de comunhão, de fraternidade, de estar junto. Ora, se aqui é bom quando a gente se junta para fazer um lanche, para comer um bolo, para fazer um jantar em igreja, é tão bom, é tão feliz. Imagine você, a ceia, junto com o nosso mestre, o nosso Jesus. Então, foi um momento de alegria, um momento de comunhão, maravilhoso ele na presença do Senhor. E a partir dali, eles saíram da ceia, eles foram para o Monte das Oliveiras. E você sabe que daí se segue todo o sofrimento do mestre. No Monte das Oliveiras, ele vai orar, os discípulos ficam dormindo. Mas, algumas horas depois, Judas vem com a tropa do exército romano e prende, e com um beijo trai o mestre. E tem aquele episódio que Pedro corta a orelha do soldado, Jesus é levado preso. E ali ele é açoitado, ele é machucado, Jesus é ferido por causa das minhas e das tuas transgressões. Jesus tiram as suas vestes e lançam sobre elas sorte. Jesus tem seu lado traspassado por uma lança. Ele pede água para beber no auge do seu sofrimento e lhe dão uma espécie de uma bebida amarga. Então, dali se segue uma série de sofrimento, uma série de sofrimento. O auge do sofrimento humano, e ali o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, o Cordeiro sem pecado, ele vai mudo ao matadouro por amor de mim e de ti. Olha se isso não é amor. E ali, quando Jesus estava nessa ceia, ele sabia o que ia se passar daqui a pouco. Ele tinha consciência que ele ia sair dali e o que ia acontecer. Sabe por que eu digo que ele sabia? Porque antes ele tinha orado, Senhor, Deus Pai, se possível, você sabe essa oração, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia, como eu e você devemos saber, que todas as nossas orações, se feitas de verdade, como diz o pastor Timóteo, são ouvidas por um Deus de verdade. Jesus sabia que ele orando, o Pai ouviria. Ele sabia que ele ia clamar e o Senhor ia responder. O Senhor ia ouvir do céu. Mas a resposta de Deus para aquela oração de Jesus foi o quê? Não. Se possível, afaste de mim esse cálice. Senhor, não. Aí Jesus, que seja feita a tua vontade. Será que a gente tem essa capacidade de orar? Olha, Deus nos dá o direito de pedir. A palavra de Deus diz, pedi, dá-se-vos-á. A gente tem o direito de pedir. Mas será que a gente tem a capacidade, depois de um não, do Senhor, a gente dizer, amém, Senhor, que seja feita a tua vontade? Ou será que a gente age esperneando e com birra como uma criança de 3 anos, e senta no chão, e bate os pés, e diz, eu quero, porque senão eu não vou mais? Se o Senhor nos dê, que Ele nos dê essa capacidade de dizer, Senhor, eu queria que acontecesse tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Então, a gente pode dizer que naquele momento daquela oração, Jesus recebeu de Deus um não. Você concorda comigo? Sim? Não estou blasfemando, não, né? Não, se possível, afaste. Não vou afastar. Cabe que se cumpra aquilo que foi determinado para a salvação de toda a humanidade. Não. Então, Jesus tinha um não na vida dele. Será que você pode olhar para a sua vida e identificar algum não na sua vida? Uma coisa que você queria, mas você, não dá. Não tem, não deu, não consegui. O Senhor que disse não. Existem vários tipos de nãos. Na nossa vida existe um não, que é o Senhor que diz não. Por quê? Não sei.
Não, é não e não tem explicação lógica humana. É não, o não do Senhor. E existem os nãos que a carnalidade humana faz. Escolhas humanas fazem e portas se fecham por causa de escolhas humanas. São nãos também. Mas para todos esses nãos, eu acredito que em cada um de nós existe um não, será? Ou se todo mundo recebeu sim em todas as suas orações? Não? Será que um dia você quis uma coisa que não aconteceu? Será que você tem um desejo no seu coração que algo fosse de um jeito, mas que não é? Mas será que existe em nós a humildade de dizer, seja feita a tua vontade, Senhor? E Jesus, ele estava nesse cenário da ceia, da Santa Ceia, sabendo do não que ele tinha. Sabendo que ele ia ter que passar por sofrimento. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse não que Jesus tinha, essa certeza de que ele ia padecer um grandíssimo sofrimento, não tirou dele a alegria de ceiar junto com seus amigos. Você está entendendo? Ele poderia estar ali naquele momento da ceia, se fosse carnal como nós somos, estaria chorando várias horas antes da sua entrega. A gente estaria chorando, a gente estaria ansioso, a gente estaria desesperado, a gente estaria correndo, tentando fugir, tentando pegar um avião para outro país, para não padecer aquilo que o Senhor já tinha determinado. Jesus não estava assentado com os seus amigos num grande ato de ceia. Você entende o autocontrole, o domínio próprio que Jesus tinha? E se ele tinha, ele quer compartilhar comigo e com você nessa noite. E nós precisamos desenvolver essa capacidade de não deixar que o não da vida tire de nós a alegria de todo o resto, de todo o contexto. Estava conversando essa semana e a gente estava percebendo que Eva, foi falado na quarta-feira aqui também, Eva, ela tinha um jardim inteiro de sims. Não é verdade? O Senhor disse, pode comer de toda a fruta que tiver nesse jardim. Mentira ou verdade? Ela tinha um jardim inteiro de sim. Sim para macieira, sim para laranjeira, sim para pereira, sim para todas as árvores frutíferas de todas as frutas, de todo o jardim. Mas ela foi fazer o quê? Foi para o único não. O Senhor disse 1 milhão de sims e disse, essa aqui não pode. O que ela fez? Foi procurar o não. Foi procurar o não. E aí, o tempo que ela passou no não, batendo na porta do não, o tempo que ela desperdiçou ali, a energia que ela desperdiçou conversando com aquela serpente, batendo boca. Ah, mas Deus disse isso. Não, Deus disse foi aquilo. Ah, mas ele vai te fazer melhor. Não, mas ele não deixou. E desperdiçou uma energia que ela poderia estar comendo e provando de todos os sims que o Senhor já tinha determinado para ela. Ela poderia estar usufruindo de todos os sims daquele jardim. Você está me entendendo? Que quando a gente insiste em algo que não é de Deus para nós, a gente não só recebe o não, como a gente perde de usufruir de todos os sims, de todas as bondades, de todas as maravilhas que o Senhor já fez em nós. Diferentemente de Jesus. Ele tinha um não, mas ele aproveitou todo aquele momento ali com os seus amigos. E ele não só desfrutou da companhia deles, como ele usou aquele momento para passar para eles a visão do reino de Deus. A visão de o que é que seria depois da partida física de Jesus da terra. Como é que ia se suceder a história, nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Então, quando a gente vive o dia de hoje, sofrendo já pelo dia de amanhã, e isso tem se falado muito, é o tema geral da sociedade hoje em dia, quando a gente vive isso, gera em nós um coração ansioso. Estou sofrendo hoje pelo que vai acontecer amanhã, não é verdade? Talvez você esteja aqui amanhã, de manhã vai vencer uma conta que você não tem dinheiro na conta para pagar, não sei. Talvez amanhã você esteja esperando um chamado de alguém para resolver algum problema, não sei. Talvez amanhã vai bater na tua porta um problema para você resolver, não sei. Mas a nossa decisão de como vai estar nosso coração hoje cabe a nós. Será que eu vou estar morrendo pelo que vai acontecer amanhã? Ou eu vou usufruir da presença do meu Senhor com tudo que Ele tem e grato por tudo que Ele já me deu hoje? Esse é o coração do servo, esse é o coração do adorador. Então, a ansiedade, gente, ela não... Se a ansiedade livrasse a gente do problema de amanhã, era bom. Mas o problema é que a ansiedade, ela não livra do problema de amanhã. Ela só tira a alegria do hoje. Ela não
tira você de ter que lutar amanhã, mas ela tira a paz de hoje. Ela não livra você da luta, mas ela tira a tua noite de sono de hoje. E é por isso que o Senhor olha para nós e diz, lá na carta de Filipenses, vocês sabem isso, de cós salteado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. O Senhor está ali, o Senhor está perto, o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, perto está o Senhor. Antes sejam as vossas demandas, o seu amanhã, as suas lutas, os seus problemas, as suas questões, antes seja tudo isso conhecido de Deus. Como? Com reclamação, com murmuração? Não. Com oração, com súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua alma. O Senhor, Ele tem categoria para dizer isso. Não andeis ansiosos, porque Jesus tinha o porquê andar ansioso. A natureza humana dele poderia ter andado ansioso, porque ele sabia do sofrimento que ele ia passar, mas ele não andou ansioso por coisa nenhuma, porque ele sabia que o Pai estava perto. E o Pai está perto de nós. E Ele está aqui nesse lugar. Então, sobre todo coração ansioso, sobre todo coração que está sofrendo hoje, pelo que ainda talvez aconteça amanhã, receba da paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, a paz de Deus, do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente vive o dia de hoje com uma lente. Olha, a sociedade de hoje tem a terrível capacidade de colocar a lente que só enxerga problema. Você tem 1000 coisas para agradecer, mas só enxerga o problema. Você tem um marido que tem 1000 coisas que Deus tem feito na vida dele. Muitas transformações, muitas mudanças, muitas renovações. O velho homem está deixando para trás. Mas tem uma coisa que ele não conseguiu mudar. O que é que você olha? O problema. Isso é uma lente terrível. Porque isso rouba a alegria do casamento hoje. A gente precisa trocar nossa lente, colocar em nós, nossos olhos, pedir a mente de Cristo, colocar nos nossos olhos. A lente de quem vê aquilo que o Senhor vai fazer. A lente de quem vê aquilo que o Senhor prometeu e que Ele vai cumprir. A lente de quem vê aquilo que Ele já fez, que já é tão grande. Talvez o caminho que já foi andado é maior do que o restinho que falta, mas a gente sofre olhando só para o que falta. Você está entendendo o que eu estou querendo trazer essa noite? Não deixe a luta de amanhã roubar de hoje a tua alegria. Roubar de hoje a tua satisfação em Deus. Nós precisamos cultivar um coração que é saciado no Espírito Santo. Que as outras coisas são só outras coisas. Que é tão saciado em Deus que o que falta é só o que falta. Se um dia o Senhor conceder, glória a Deus, vou saltar de alegria. Mas se não for da vontade dEle, eu estou saciado no que Ele já fez por mim. Amém? Isso é um coração satisfeito no Senhor. O que acontece? Eles saem dessa ceia, desse momento maravilhoso. E acontece uma situação que eu acho que até já foi falado aqui. Versículo 24, é um pouquinho antes de onde a gente leu. Diz assim: houve também entre eles grande contenda. Gente, aqueles discípulos tinham acabado de sair da Santa Ceia. Tinham acabado de cantar um hino com o próprio Jesus. Tinham acabado de comer do pão, beber do vinho, de estar ali juntos, comungando, em comunhão. E eles estavam ali num momento maravilhoso e eles saem. O que acontece? Houve entre eles grande, diga comigo, grande discussão. Tanto faz. Grande contenda. E aí, uma vez eu falei aqui com vocês, né? Como é que está o nosso pós-culto? A gente sai daqui, bom, bênção, presença de Deus, manifestações do Espírito Santo, uma pregação abençoada, um louvor maravilhoso, pastor ora por você, uma irmã profetiza, você sai daqui cheio do Espírito Santo, aí chega em casa, o marido tinha deixado a toalha molhada em cima da cama, o menino tinha deixado todas as luzes acesas, o cachorro comeu o sapato que você tinha comprado na semana passada, a louça está da altura não sei de que, de louça, não tem um copo para beber água, o menino que você queria que já tivesse ido dormindo, está no 220, você já morto, cansado. E aí, como é nosso pós-culto?
Será que a gente continua cheio do Espírito Santo? Será que a gente continua dominado pela graça? Será que a gente continua dominando o nosso Pedro interior e deixando o Espírito Santo brilhar? Ou será que o culto deu pausou o culto, agora é minha vida, e o menino apanha, e o marido leva grito, e o sapato também não quero mais, joga fora, e a louça vai ficar aí porque eu não vou lavar, que a gente só tem eu nessa casa para lavar a louça, vocês usam, vocês sabem lavar também. Como será o nosso pós-culto? Isso é um exemplo pequeno e bobo do dia a dia, mas que pode mostrar para nós que na nossa vida espiritual ela não pode ser diferente do culto para fora do culto. Não adianta nós sermos os seres mais espirituais dentro da igreja e lá fora nossa carne está no comando da nossa vida. Não adianta, porque nós precisamos cultivar um coração que é diante de Deus, porque de Deus ninguém esconde nada. O pastor cansa de dizer aqui, Deus é sol e ninguém nunca conseguiu se esconder de um sol. Não existe lugar no mundo que você consiga se esconder do sol. Uma hora você sai e ele lhe pega. Ele está lá, ele está brilhando, o sol brilha. Ele brilha e dele ninguém pode se esconder. E o Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E ele conhece. Eu posso estar muito bem vestida de crente aqui, mas ele sabe o que é que tem por dentro do meu coração. Ele sabe o sentimento da minha alma. Ele sabe os meus pensamentos, o que é que eu estou planejando, em que é que eu estou pensando, se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou divagando nas galáxias da vida. O Espírito Santo de Deus nos conhece. E eu vim aqui hoje falar para você que a nossa vida espiritual, ela precisa condizer com o nosso culto. A nossa vida precisa combinar com o culto que a gente vive. Porque senão é fake. Senão é de mentira, é de plástico. Você já viu uma fruta de plástico? A gente bota numa vasilha, bota no centro da mesa, brilhosa. Tem uns de vidro também, são mais parecidos. Brilha. Tem até as gotinhas d'água, né? Você olha... Você vê, você tem vontade de comer, você tem vontade de pegar, você tem vontade, mas quando você pega, ela é de plástico. Assim é a vida de quem vive uma vida que não combina com o seu culto. É de plástico, é de mentira, não alimenta, não dura, não causa efeito no reino espiritual. Nós precisamos ter uma vida que combina com o culto que a gente prega. E nessa noite... a palavra do Senhor nos convida a um nível de maturidade espiritual. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Porque esse texto que nós lemos, aliás, esse texto, antes do que a gente leu, o Senhor Jesus, ele fala de alguns princípios de maturidade espiritual. E esse é o princípio. A nossa vida precisa combinar com o nosso culto. A vida do maduro espiritual combina com o culto dele. E essa noite é noite de nós fazermos um autoexame, sabe? De olhar para nós. Eu não queria que você estivesse aqui nessa noite e quando eu falasse assim, o pós-culto, aí você lembra logo da sua mulher, que é estourada quando chega em casa. Aí a mulher lembra do marido, que fez alguma coisa que se chateou. Aí a irmã lembra da outra irmã. Não, gente, é para dentro. Examine-se, pois o homem é assim mesmo, é um dos princípios da ceia. Para dentro. Olha para dentro. Bota a lente para dentro. Quando eu falar assim do pós-culto, você olha para dentro, meu Deus, como é que está o meu pós-culto? A Alana, como é que eu estou fora da igreja? Está combinando com o meu culto ou não está combinando com o meu culto? Vamos ler aqui a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Houve entre eles grande contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Olha o motivo da contenda. Jesus tinha acabado de dizer assim, olha, convém que o Filho do Homem padeça. O Filho do Homem vai ser traído. Jesus falou isso 3 versículos para cima aqui. O Filho do Homem vai ser traído. Convém que assim aconteça, mas ai daquele por quem acontecer. Mas vai acontecer, porque ao Pai aprove que acontecesse. Aí, o Senhor falando disso, que ele ia morrer, que ele ia ser traído, aí eles fazem uma briga enorme, brigando sobre o quê? Quem é o maior entre eles. Gente... a vida não está combinando com o culto. O culto disse, esse culto aqui, né? O culto da ceia. O maior é o menor. O maior é o que serve.
O Filho de Deus se fez homem e vai morrer no seu lugar. Era isso que o culto dizia. O que o pós-culto dizia? Eu sou o maior. Talvez ele dissesse assim, eu sou o mais velho. O outro, não, mas eu sou o mais rico. Não, mas eu estudei mais. Mas fui eu que cheguei primeiro. Ele me chamou primeiro. Eles estavam nessa discussão. Entenderam nada. A vida não estava combinando com o culto. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para curar a nossa vida, para combinar com o nosso culto. O Senhor não vai nos tirar do culto para combinar com a vida. Eu não vou deixar de estar na igreja para combinar com o que eu vivo lá fora, não. A nossa vida vai ser curada e vai combinar com o nosso culto. A nossa carne vai sair do trono e vai combinar com o Espírito Santo. As nossas decisões vão deixar de ser nossas decisões, vão ser colocadas no altar do Senhor e nós vamos ser transformados para a glória do nome do Pai. Amém, igreja? Em nome de Jesus, a nossa vida precisa combinar com o nosso culto. Versículo 25, e eles lhes disse, o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes, olha só, olha aqui o ensinamento do culto. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como aquele que serve. Pois qual é maior? Aquele que está assentado à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, Jesus dizendo, entre vós, sou como aquele que serve. Segundo princípio de uma vida madura espiritual. O primeiro é, a vida precisa combinar com o culto. O segundo é, o maduro espiritual, ele não procura ser o maior, ele procura ser útil. O maduro espiritual, ele procura ser útil no reino de Deus. Pode ser aqui no altar, pregando a palavra. Pode ser com o instrumento aqui louvando ao Senhor. Mas também pode ser lá na portaria recebendo os irmãos, como eu pedi, irmão Laerte. Irmão Laerte desfalcou nessa portaria quarta-feira. Fique lá em nome de Jesus. Ficou com alegria. Pode ser lá na portaria. Pode ser limpando uma cadeira. Pode ser varrendo aqui a igreja antes dos irmãos chegarem. Pode ser lá na Cesta Viva, onde ninguém está vendo aquele abraço que você deu em alguém perdido por trás dos bancos da Cesta Viva. Pode ser no oculto, pode ser no escondido, mas você está sendo útil para o reino de Deus. O que adianta todo mundo estar vendo um ministério escandalosamente grande se você não está sendo útil para o reino de Deus? Se o que você está pregando não está combinando com a palavra? Se o que você está dizendo não está alimentando a alma, só o ego? Se aquilo que você faz não muda e nem interfere na vida de ninguém? Ora, vale muito mais um abraço escondido atrás do banco da Cesta Viva e que faz uma pessoa se render aos pés do Senhor. É utilidade no reino de Deus. O maduro espiritual, ele não se preocupa em ser visto, ele se preocupa em ser útil, ainda que ninguém veja. E aí Jesus vem nos ensinando, o maior é o menor. Para o mundo, Jesus diz, o maior é quem está sentado à mesa, e o menor é aquele que vai servir. O garçom é menor do que o cliente, para o mundo. Mas Jesus diz aqui, eu sou, o Senhor falando, eu sou como aquele que serve. Ei, Nova Vida, o Senhor está dizendo, ei, nesse contexto aí, eu sou o garçom. Não é profundo demais isso, gente. É o Filho de Deus sendo o garçom da humanidade. E o serviço, o que tem na bandeja, é a sua própria vida entregue por amor de nós. Essa é a vida do maduro espiritual, aquele que procura ser útil e não procura ser o maior. Versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu, olha isso aqui, ó, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Terceiro ponto da maturidade espiritual. O maduro espiritual, ele recebe de Deus o reino de Deus. O Senhor falou, eu vos destino o reino. Você entende a profundidade disso? Existe um reino espiritual, gente, um reino de Deus. Um reino que está posto dentro do coração de todo aquele que crê. E ali, naqueles últimos momentos de Jesus com os discípulos, ele diz, olha, eu tenho um reino, o Pai me deu um reino, ele me destinou um reino. Jesus tinha sobre ele a responsabilidade de um reino. E naquele momento ele estava dizendo, eu dou para vocês. Agora eu já não estarei mais aqui em carne e osso.
Agora vocês não vão mais poder me pegar, vocês não vão mais poder me cheirar, vocês não vão mais poder ungir os meus pés, vocês não vão mais poder repousar no meu ombro, nós não vamos mais almoçar juntos e jantar juntos e viajar juntos, mas o reino que é meu, eu destino a vocês e agora vocês serão os meus pés e minhas mãos nessa terra. Isso é muito contrastante com aquilo que a gente está falando, porque a gente acabou de dizer que esses 12 criaturas aqui foram pessoas que vieram de uma ceia e a vida deles aqui nesse contexto não estava combinando com o culto, não é verdade? Como é que Jesus pega esse povo imaturo, brigando sobre quem é o maior, discutindo, fazendo grande contenda, quando Jesus precisava de amigos ali com ele, e diz, olha, é de vocês o reino. Jesus podia ter ido lá no rei, lá nos profetas, lá em Jerusalém, na sinagoga, e ter dito, olha, meu reino é dado a vocês, viu? Porque aqueles 12 ali, os 3 anos que eu passei com ele, não deu resultado, não. Poderia ter entregado lá para os fariseus, poderia ter entregue para os doutores da lei, mas ele disse, o reino do meu pai que ele me deu, eu entreguei para vocês. Ainda que falhos, ainda que imperfeitos, ainda que não prontos, como esse povo ainda não estava pronto, mas ele entregou para ele. Mas tem uma coisa, o reino de Deus ele é entregue para pessoas imperfeitas, mas o Senhor ele não deixa a obra ir. Ele capacita aquele a quem ele entrega o reino. Ele dá a possibilidade de realizar aquilo que o Senhor quer que ele realize. Ainda que imperfeito, ainda que imaturo, mas o Senhor causa um processo de amadurecimento para que a nossa vida seja compatível com o que Ele quer de nós. E a gente vê isso se cumprindo na vida dos discípulos, porque o Senhor, Ele não é um Deus inconsequente, igreja. E Ele entregou para nós, para cada um de nós, você, olhe para dentro, o Senhor entregou para você algo para você fazer nessa terra. E Ele não é inconsequente de ter te chamado para fazer algo que você não ia conseguir realizar. Mas você pode olhar como Pedro para dentro de si, mas, Senhor, e aí? Mas o Senhor vai capacitar, porque Ele não encolhe a mão de sobre aquele que Ele chama. O Senhor não vai te botar na frente de uma batalha e te deixar desarmado. Deus não é inconsequente, Deus não é irresponsável. Ele manda ir, mas Ele vai contigo. Ele bota você na frente da batalha, mas Ele te arma. Ele coloca na tua boca palavras. Ele coloca nas tuas mãos armas. E Ele te ensina no caminho. E você aprende. Não é preciso estar pronto para ir, mas é preciso estar disposto a aprender enquanto caminha com Ele. E Ele capacita. E Ele ensina, e Ele adestra, e Ele tira a timidez e coloca a ousadia, e Ele tira a violência e coloca a paz, e Ele tira aquilo que você é e coloca aquilo que Ele é em você. Esse é o chamado de Deus. Moisés, quando foi chamado por Deus naquela sarça ardente, ele disse, Senhor, eu já passei 40 anos no Egito, o povo lá já me conhece, saí fugido de lá, saí sendo procurado para ser morto, e eu estou aqui, o Senhor quer que eu volte para libertar um povo que é escravo dentro dessa terra, que quer me matar. O que é que eu vou dizer para eles? Aí o Senhor olha para ele e diz assim, Moisés, diga assim, o eu sou me enviou. O que é que ele está dizendo? Moisés, é mesmo, tu não tem capacidade de fazer isso não. É verdade. Você é alguém que saiu fugido do Egito, passou 40 anos sendo pastor na terra de Midian. Isso é um homem comum, Moisés. Moisés deixou de ser príncipe para ser um homem comum de Midian. E o Senhor estava dizendo, não importa o que você é. Não importa se você sabe. Ah, mas Senhor, mas eu sou gago. Não importa se você sabe falar. Diga que o eu sou te enviou. Quando o Senhor nos manda fazer algo, não importa o que a gente sabe fazer. O que importa é se a gente vai fazer o que Ele está mandando a gente fazer. Jeremias, lá no capítulo 1, ele é chamado por Deus num chamado lindo para mim, particularmente um dos mais bonitos da Bíblia. O Senhor diz assim para ele, ó Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. O Senhor estava dizendo assim, olha, profeta, ele não é dono da nação, entenda isso espiritualmente, mas o profeta, ele é dado às nações, ele é que pertence à nação. O profeta é que pertence à palavra e não a palavra que pertence ao profeta.
O obreiro, ele é um presente para a igreja, não é a igreja que é do obreiro. Você está entendendo? O pastor, ele é um presente para a igreja. Não é a igreja que pertence ao pastor e eu ensino o que eu quiser, não. É a igreja do Senhor. O pastor, o obreiro, o diácono, o presbítero, o missionário, seja lá que cargo for, é um presente dado à igreja e não o contrário. O Senhor disse, as nações eu te dei. Então disse eu, Jeremias, Senhor, eis que eu não sei falar, olha a desculpa, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. O que é que o Senhor está dizendo, Jeremias? Não importa se você fala bem, se você fala mal, se você tem uma boa dicção, não importa, porque o que você vai falar não é o que você sabe falar, é o que eu vou dizer para você falar. Ora, se a palavra de Deus não é digna de confiança da gente falar ela, crendo que o Senhor vai colocar a palavra na nossa boca. Ora, se o Senhor confia em nós, que somos carne, confia nada, confia na palavra dele que tem sobre a nossa vida. Não sou eu que mereço confiança de estar aqui, mas é a palavra que o Senhor, que tem sobre a minha vida, merece a confiança de eu estar aqui falando para ti nessa noite. Não é você que é bom, que é perfeito, que é capaz, não é. Mas a palavra de Deus sobre a tua vida é digna de toda a confiança. E ele disse assim para mim e para você, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então eu posso pregar o evangelho porque sou bom? Não, porque existe uma palavra e Deus vela pela sua palavra. Deus vela pelo que ele disse sobre mim, sobre você. Ele cumpre, ele se responsabiliza. Ele não vai lançar uma palavra e dizer, faça isso para você fazer isso envergonhado. Não. Basta depender do Espírito Santo. E fazer isso aqui que Jeremias fez. O Senhor disse, tudo que eu falar, você fala. Tudo que eu fizer, tudo que eu te mandar, você vai falar. Amém. A palavra de Deus é digna de toda a confiança. Levantamos aqui 3, e poderia ter muito mais, é porque eu sei que não dá tempo. 3 características de uma maturidade espiritual. Você guardou comigo? Primeiro, recapitulando para você não perder. Primeiro sinal da maturidade. A vida combina com o culto. Segundo, vale mais ser útil do que ser o maior. E o terceiro, ele é o destinatário do reino, é aquele que recebe aquilo que Deus me mandou fazer. E não dá desculpa e diz, não, faz igual Caim, né? Não, Senhor, eu sou pecador demais para andar contigo, vai embora e dá as costas. Esse não é o maduro espiritual, o maduro é o que fica. Diz, Senhor, eu não sei não, mas se o Senhor for, eu vou atrás. Se o Senhor mandar, eu falo. Essa é a vida do maduro espiritual. E o Senhor nos convida, a mim e a você nessa noite, para um processo de amadurecimento. Foi falado aqui no culto da quarta-feira que a mesa da ceia não tem trigo e uva, não foi? Vocês pegaram essa informação? A mesa ela não é composta de trigo e uva, mas ela é composta de... Vai, gente, participa, fala. A mesa da ceia ela não é composta de trigo e uva, ela é composta de... pão e vinho, é o trigo amadurecido, é a uva que passou pelo processo. E isso, né, durante aquela palavra, o Senhor falou ao meu coração que o processo de amadurecimento é necessário para que a gente sirva, para que a gente alimente, para que a gente preste nessa terra. Sabe, para que a gente faça o que Deus quer que a gente faça. Então o convite para mim naquela ceia, e eu espero que para você nessa noite, seja, vamos amadurecer. Você pode olhar para o seu irmão, dê uma balançada nele porque tem gente dormindo. Diga assim, meu irmão. Diga mais alto, meu irmão. Meu irmão. Vamos amadurecer. É um convite do Senhor para nós. Vamos amadurecer. Pronto, agora a gente vai começar a pregação. Vou ler aqui o versículo que a gente leu no começo, 31. Você pode estar pensando aí no seu lugar. E eu entendi que eu preciso ser maduro. Amém? Você entendeu? Precisar amadurecer no Senhor espiritualmente, você entendeu? Você recebe essa palavra?
Aí você pode estar pensando aí, mas será que eu já estou maduro? Ou será que eu não estou maduro? Alguém pensou nisso? Então eu vou trazer para você aqui a prova da maturidade. Você vai sair daqui sabendo, exatamente, irmã Graça. Você vai sair sabendo. Versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão. Olha aí, gente, ó. Tava tendo uma grande confusão, grande contenda. A gente leu, não foi? Aí o Senhor olha e diz assim, Simão, Simão. Quem foi que você acha que tinha começado essa briga? Eu gosto de Pedro, o bicho é valente, viu? Eu acho, a Bíblia não diz não, é especulação minha, tá? Minha, eu acho que foi ele que puxou a briga. Eu acho que ele disse, foi assim, ó, eu estava pescando no meu barco, ele me chamou primeiro do que vocês, eu sou mais velho do que vocês, tudo, quem é o maior sou eu. Eu acho que ele disse isso. Eu, Alana, a Bíblia não diz, tá? Especulação particular. Ele disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. A prova da maturidade é a peneira. É a peneira. Aqui tem uma plantação de trigo, amém? Você só vê trigo quando você olha para o seu irmão, amém? Trigo, trigo, tudo trigo. Trigo, trigo, trigo. Aí o Senhor diz, ei Pedro, Satanás pediu para te andar como trigo, te peneirar como trigo. Os comentários são os melhores. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, confirma teus irmãos. Isso Pedro tinha dado 3 anos com o mestre. Ele olhou com o próprio Cristo. Não era com o pastor Timóteo, nem com o pastor Walter, nem comigo, nem com o Wesley. Não, eles tinham dado 3 anos com Cristo. Comendo, bebendo, dormindo, andando. Aí Jesus olha para ele, ei bichinho, quando tu se converter, faz imagine nós. Imagine nós. Quando tu se converter. Mas é porque ele sabia, né, que ia vir na frente. Mas vamos para frente. Então vamos falar aqui um pouquinho dessa peneira, que é a prova da maturidade do crente. O trigo, quando ele está lá naquela plantação, tem uma hora que chega a hora da colheita. Quando chega a hora da colheita, aquele trigo é colhido, claro, né? Pega, e ele passa por uma peneira. E você talvez já tenha visto algum vídeo no YouTube. E ele é fortemente agitado. E naquele processo da peneira, a casca do trigo, ela se solta da semente e fica a semente na peneira e a palha voa. Eles até jogam para cima, vocês já viram? Devia ter trazido essa imagem. Eles jogam para cima, o vento dá, leva a palha e a semente cai na peneira. Isso é ser cirandado como trigo. É o processo que a nossa casca é dividida, é separada do nosso fruto. Eita! O processo da peneira é quando a nossa casca, você não pegou, a nossa casca é separada do que tem dentro. O processo da peneira é quando a nossa carne é separada do espírito. E a casca, entenda isso espiritualmente, a casca, quando ela é lançada e o espírito sopra, precisa ser levada para longe para que a semente fique. Esse é o processo da peneira. Alana, o que isso tem a ver com amadurecimento? O trigo, se ele for colhido antes do tempo, ou seja, se ele for um trigo imaturo, quando ele passa na peneira, a semente do trigo imaturo é colada à palha. Quando ela passa, que voa a palha e a semente. É grudado. A carne ainda está grudada. O velho homem ainda está pregado no novo. A vontade ainda está imperando. É junto ali, ó. Pregado. Aí quando o Espírito sopra, leva tudo. O que o Senhor estava dizendo para Pedro aqui? Pedro, tu ainda é um trigo imaturo, Pedro. Satanás me pediu para te peneirar.
E eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse agora. Por quê? Porque se você fosse peneirada agora, você ia desfalecer. O Senhor falou, está aqui, está escrito. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O trigo imaturo, se ele é peneirado, ele desfalece. O trigo maduro, se ele é peneirado, a palha vai embora e a semente fica. Entendeu? A prova da maturidade. Senhor, o que é que acontece na minha vida quando eu sou peneirado? Eu desfaleço e desisto? Ou eu deixo o Senhor levar a minha carne, encontro o propósito da peneira e gero semente, frutos para a glória de Deus? E isso separa o maduro do imaturo. A palavra do Senhor nos conta lá no livro de Mateus, uma parábola, você sabe, você conhece, do joio e do trigo. O Senhor de terras, ele preparou a sua terra, ele arou o seu campo, ele preparou aquele ambiente, contratou servos, plantou semente de trigo em todo aquele lugar, e ele deixou ali a plantação linda, perfeita, pronta para uma excelente colheita. E ele foi dormir. E a palavra de Deus conta que de noite, enquanto ele dormia, o Senhor de terra dormia, o inimigo veio e semeou ali naquele campo um joio. E às vezes a gente é tentado, igreja, a pensar que aquele homem dormiu por negligência. Mas eu queria te dizer que não foi. Porque toda noite você dorme, nem por isso você é negligente. Porque toda noite eu durmo, ou tento dormir com azar. Mas nem por isso a gente é negligente. Dormir é uma característica dada pelo Senhor para nós, para mostrar assim, ó, ei, você não está no controle o tempo todo. Você plantou, você preparou a terra, você colocou você escolheu a semente, você colocou no lugar certo, você preparou tudo, fez tudo que estava no seu controle. Mas em um momento você não está no controle. Em algum momento você vai ter que dormir, Celine. Em algum momento a tua natureza humana vai ter que descansar, vai ter que dormir. E nessa hora, na vida desse homem, o inimigo semeou sementes de joio. Aí você pode pensar, mas Senhor, é covardia. Porque eu tive uma trabalheira danada. Eu fiz tudo certo. Você pode pensar assim na sua vida. Mas Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou bem direitinho. Eu não estou pecando. Eu não estou errando. Eu não estou faltando no trabalho. Eu não estou dando calote em ninguém. Estou pagando minhas contas. Estou indo para a igreja. Estou sendo fiel. Estou servindo o meu povo. Mas não está dando certo. O inimigo continua semeando joio no meio do meu trigo. O inimigo continua plantando ali onde não deve. Isso pode parecer injusto. Aí aqueles servos olharam para o Senhor da terra e disseram, Senhor, o inimigo semeou joio. Deixa a gente ir lá e a gente vai arrancar. Antes disso, a palavra de Deus diz assim, ó, e cresceram juntos. Trigo e joio. Cresceram juntos. E para quem não sabe, o trigo e o joio são iguaizinhos por fora. E aí os servos disseram, Senhor, deixa a gente ir lá. A gente vai arrancar as sementes, as espigas, né? A plantação do joio. Vamos deixar só o trigo, para que a nossa plantação não se perca. E o Senhor diz, não, você não vai arrancar. Porque se você arrancar o joio, o trigo pode ser que vá junto. Deixa crescer junto. E no tempo da colheita, ó, no tempo da peneira, no tempo da seara, no tempo, espiritualmente falando, no tempo do Senhor, quando o Senhor quiser, Ele separa o joio de trigo, para que não se perca o trigo. Ei, servos, o Senhor diz para nós, você vai ter que tolerar o joio, para que não se perca o trigo. Mas está dando muito valor ao joio, tá? Não, está tolerando o joio, para que não se perca o trigo. E às vezes chega na nossa vida, gente, e a gente é rápido em dizer, é joio. Ah, tira. Repreende, porta da rua é serventia da casa para quem for joio. Rápido em julgar, rápido em ser grosseiro, rápido em dizer uma palavra que fere. Eu sou trigo, tu és joio, pode-se embora. Não chegue perto de mim, eu só quero 100% trigo perto de mim. Mas o Senhor diz, deixe crescer, tolere o joio para que não se perca o trigo. E eu digo mais, joio imaturo, trigo imaturo e joio são completamente iguais. Porque o trigo imaturo ainda não tem semente. Se aqueles homens fossem arrancar o joio, eles iam arrancar o trigo imaturo.
E no meio da igreja do Senhor, existe trigo imaturo e vai continuar existindo. Porque enquanto tiver a igreja de Deus nessa terra, enquanto tiver a igreja de Jesus aqui, vão chegar pessoas imaturas para a gente cuidar delas. E a gente vai olhar, quem sabe, para o trigo imaturo. Talvez, quando eu estava falando aqui de joio e trigo, você fez uma lista mental aí, na sua cabeça. Fulano, joio, fulano, joio, fulano, joio, fulano, joio. Não duvido nada que você tenha feito isso. Ah, fez rebelião, é joio. Ah, pecou, é joio. Ah, adulterou, é joio. Ah, foi falso, é joio. Ah, mentiu, é joio, é joio, é joio. O marido é embriagado, é joio. O menino dá trabalho na escola, só tira nota vermelha. É um joinho. Às vezes a gente faz uma lista mental de joios, joios, joios. E o Senhor, eu arrisco dizer, que Ele, olha, igreja, não perde, não perde. Que o Senhor trouxe a gente nessa noite para pegar essa tua lista de joios, 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 e dizer assim, ó, é um trigo imaturo. É um trigo imaturo. O menino não é joio, não. É só um trigo imaturo, ele vai amadurecer. O marido alcoólatra não é um joio, não, meu irmão. É um trigo imaturo que vai amadurecer e vai gerar suas sementes. O irmão da igreja, gente, joio, trigo imaturo é irritante. Faz raiva, dá trabalho. Mas o Senhor diz, não é joio, é trigo imaturo. Vai amadurecer. Vai gerar frutos. A gente precisa. A gente precisa deixar de mão da nossa rapidez em julgar e excluir. Ah, quer orar pelo povo? Não sabe não, exclui, é joio. Ah, quer evangelizar, mas nem se converteu direito ainda, não sabe não, é joio. É não, gente, é trigo imaturo. Vai lá e ensina. Meu irmão, tu quer ir orar? Eu vou contigo para tu não ir só. Você está imaturo, você ainda está aprendendo? Vamos ensinar, vamos junto, caminhando junto. Ah, quero fazer tal coisa. Vai não, não sabe não. Comete um erro. Vem chegando agora na igreja, comete um erro. Participe não, fique lá no seu canto. Não, vamos caminhar junto. É trigo imaturo. No tempo certo, a semente de escola da casca. No tempo certo, o fruto de escola da carne. E o Espírito sopra e a palha é levado junto. O convite de Deus para nós nessa noite, gente, é deixar a casca descolar da semente. É um processo de amadurecimento. O pão, antes de virar pão, ele foi um trigo que passou pela peneira. Ele foi um trigo que teve que ser balançado, que teve que ser movimentado, que teve que ser sacudido. E eu recebi para mim, eu estava preparando aqui essa mensagem, Timóteo estava do meu lado, eu disse assim, rapaz, da hora que amanhece o domingo, para a hora que a gente chega ali na frente para pregar, a gente apanha, viu? E eu peguei para mim essa palavra, que hoje seria uma noite de sacudir o trigo maduro para separar a semente da casca. E para aquele trigo imaturo ser amadurecido. Porque o Senhor diz, olha, você não, em outras palavras, o Senhor disse assim, vocês não têm capacidade. Você mesmo, você não tem capacidade de dizer quem é trigo e quem é joio. Não tem. Se tivesse, o Senhor da terra tinha mandado eles separarem. Não temos. O Senhor nos deu muitas capacidades, muitas, mas a de julgar Ele não nos deu. Deu de amar, deu de servir, deu de abraçar, deu de se importar, deu de ser generoso, deu muita capacidade, mas a de julgar Ele não nos deu. O Senhor diz, deixe naquele grande dia, o próprio Senhor, no dia da colheita, no dia que passar pela terra a colheita, o Senhor separará joio de trigo. Não somos nós. Não somos nós. Nós nunca estaremos num ambiente totalmente trigo. Porque vai ter trigo maduro, vai ter trigo imaturo e vai ter joio. E nós vamos ter que conviver, porque foi assim que o Senhor disse. E é conviver em amor, com discernimento, claro, mas em amor, que foi o que o Senhor deu para nós. Amém? Já estou finalizando. E aqui nessa conversa de Jesus com Pedro, quando ele disse,
Satanás impediu para ti se andar como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Versículo 33. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro era um trigo imaturo aqui, você concorda comigo? Mas ele disse, Senhor, eu estou pronto. Mas Jesus lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue. Mais na frente um pouquinho, se sucede aquele episódio daquela pregação da fogueira. E Pedro viu que não estava pronto mesmo. Ele viu que ele era imaturo mesmo. Porque na hora do pega, ele assentou na fogueira do pátio. E ele negou Jesus 3 vezes. O trigo imaturo, o trigo ainda estava imaturo e aí Pedro viu. O trigo imaturo, Pedro, enquanto o trigo imaturo, ele fez muitas coisas. Uma foi essa, de negar Jesus. O trigo imaturo dormiu na oração. Quando Jesus estava no monte, a palavra de Deus diz que ele suou sangue, tamanha era a sua aflição. O momento de maior aflição da vida do nosso Senhor era naquele monte, clamando ao Pai, porque ele sabia que dentro de poucas horas ele estaria sendo entregue como sacrifício. Ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ia ser entregue, furado, traspassado, coroa de espinho na sua cabeça. Ele sabia, ele estava no momento de maior angústia da sua vida. E o trigo imaturo fez o quê? Dormiu. O trigo imaturo, quando chegou aquela comitiva romana para prender Jesus, cortou a orelha do soldado. Você está vendo aí o que é que o trigo imaturo faz? Será que a gente não se enquadra nessas coisas? Será que na hora de resolver o problema, eu estou cortando a orelha do soldado, meu Senhor? Será que na briga, na hora da confusão, eu estou resolvendo por mim mesmo? É trigo imaturo. O trigo imaturo senta na fogueira. O trigo imaturo diz, eu não sou um deles. Eu não conheço eles. Eu não sou um cristinho. Eu não sou um galileu. Trigo imaturo. Mas a palavra de Deus diz que teve uma hora, depois daquele episódio da fogueira, onde Jesus olha olho a olho com Pedro. E naquela hora ele percebe, o galo canta, Pedro percebe, e a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. O choro amargo, porque ele lembrou de tudo. Talvez ele tenha lembrado da peneira, talvez ele tenha lembrado da ceia, talvez ele tenha lembrado do hino, talvez ele tenha lembrado do abraço, talvez ele tenha lembrado da pescaria, talvez ele tenha lembrado dos anos andando com ele, mas ele tinha negado e a palavra diz, chorou amargamente. E o tempo passa, os dias passam, e quando o Senhor se encontra com Pedro novamente, resumindo, muito resumidamente aqui, quando eles se encontram, aí Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Uma vez, Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, olha o trigo amadurecendo, olha o processo. O choro amargo, ele faz parte do processo de amadurecimento, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O choro de verdade, o arrependimento real, o quebrantamento, as vestes rasgadas, o joelho no chão, a cara no pó, amadurece a vida do crente. E a gente não quer passar por luta, mas a luta amadurece. Você sai mais forte, você sai mais resistente, você sai mais crente. Jesus olha e pela segunda vez diz, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Olha o trigo amado, olha a semente soltando mais um pouquinho da casca. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele não responde mais, eu te amo. Ele diz, Senhor, tu sabes. Sabe o que é o trigo maduro? É aquele que diz, Senhor, o Senhor sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Trigo maduro diz, Senhor, eu sinto que eu te amo, mas quem sabe de verdade é o Senhor. E se eu não estiver te amando o suficiente, me ensine a te amar ainda mais. O trigo maduro, ele diz, Senhor, eu acho que eu sou humilde. Mas se eu não for humilde, me ensine, porque eu quero me humilhar ainda mais diante da tua presença. O trigo maduro, ele diz, Senhor, eu acho que está bom como eu estou.
Eu acho que eu já mudei o suficiente. Eu acho que eu já fui transformado o suficiente. Mas se ainda há algo em mim, se ainda há algum caminho mau no meu coração, me mostre para que eu me arrependa e mude, Senhor. Essa é a oração do trigo maduro. Você vê aí o processo de amadurecimento do nosso amigo Pedro? Aí Pedro, enquanto trigo maduro, ele prega para uma multidão de 3.000 homens. E todos se convertem. Fazem como as nossas irmãs, entregam a vida ao Senhor. Todos. E são batizados no Espírito Santo. Olha os frutos do amadurecimento. Aquele trigo imaturo que estava negando a Jesus na fogueira, agora estava pregando. E as pessoas se convertiam. E as pessoas eram batizadas. Você entende o que Deus vai fazer na tua vida quando você amadurecer? É tempo de amadurecer. O Pedro maduro passava, e a palavra diz que a sua sombra ia curando os enfermos. Você vê o que te aguarda quando você amadurecer, quando eu amadurecer. A gente não pode se contentar, igreja, de viver uma vida estável, no sentido de não precisa crescer mais. A gente precisa ter essa sede de amadurecimento, de deixar a fé mais madura, de deixar a palavra mais madura, de deixar o serviço mais maduro. Olha, Pedro maduro, o trigo, de Pedro maduro, chegou a hora dele morrer. E ele não teve medo de morrer. Ele só disse assim, eu imagino, faça seu último pedido. Ele podia ter pedido, eu quero ser livre. Quero que me solte. Ele disse, não. A única coisa que eu quero é que quando você me colocar naquela cruz, seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. É trigo maduro. Não tem medo da morte, mas tem medo de perder a presença do Espírito Santo. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a vida espiritual de maturidade que o Senhor tem para mim e para ti nessa noite. Eu te peço que fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar sobre essa palavra. Nós temos alguns processos para viver nessa noite. Nós temos o processo de passar de trigo imaturo para trigo maduro. Nós temos o processo de passar de trigo maduro para trigo peneirado. Eu acredito que são 2 orações que nós temos, pelo menos 2 para fazer nessa noite. Uma é de trigo imaturo para maduro. O segundo é de trigo maduro para semente fora da casca. Curve sua cabeça um instante aí. Faça desse momento a sua oração. Se essa palavra fala contigo nessa noite, comece a orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não quero viver ansioso hoje pelo mal que pode suceder amanhã, Senhor. Porque o amanhã pertence a Ti. O hoje o Senhor me deu para viver, mas o amanhã pertence a Ti. E a palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, eu não quero perder a alegria do hoje, por causa do que pode ou não acontecer amanhã. Comece a sentir a cura do Senhor entrando aí no seu coração. Comece a sentir os seus pensamentos sendo controlados pelo Espírito Santo. Você pode continuar essa oração dizendo, Senhor, me ensina a não julgar, a não olhar para um trigo imaturo e achar que só porque ele é imaturo que ele é um joio. Me ensine a não desacreditar daquele em quem o Senhor acredita, Jesus. Me ensine, Senhor, a não achar incapacidade naquilo que o Senhor capacitou. Quem sabe você quer olhar para dentro de si nessa noite e dizer, Senhor, me ajude a ver a capacidade que o Senhor derramou na minha vida.
E não só as minhas limitações, as minhas falhas, os meus erros. Oh, Senhor, vem me capacitar essa noite. Será se essa é a sua oração hoje? Quem sabe a sua oração nessa noite é Jesus. Faz as sementes largarem da casca. Eu sei que eu tenho muita casca. A casca ainda está colada no fruto. Eu não consigo me desvencilhar da minha casca. Mas vem sacudir essa noite, Senhor, e tirar essa casca e colocar ela para fora, para que reste a semente e o fruto do Teu Espírito. Faça a sua oração nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos cantar uma canção. Mas faça a sua oração. Entregue ao Senhor. Busque do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus.